Ora, bom dia a toda a congregação, saúdo-vos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria e um grande privilégio poder partilhar convosco a palavra do Senhor. Este estudo que eu hoje estou a partilhar é baseado no estudo feito por um grande homem de Deus que admiro bastante, ao qual me tem ajudado a crescer no conhecimento das Escrituras. Este estudo em particular tem feito parte das últimas semanas da minha vida e do meu estudo acerca do propósito das tribulações na vida do crente. Não estou a partilhar porque acho que já vivo integralmente em consonância com o tema, mas porque entendo a necessidade de todos vivermos segundo os princípios que estão nele inseridos. Ora, eu gostaria que pudéssemos fazer um exercício mental e imaginarmos a pior provação que podíamos enfrentar. Talvez para alguns poderá ser uma crise financeira, perder todos os seus investimentos, as poupanças de uma vida. Para outras pessoas poderá ser a perca do emprego, sermos dispensados do nosso emprego e deixarmos de ter a possibilidade de providenciar o sustento da nossa família. Ou talvez a notícia de algum problema grave de saúde, um tumor, um cancro, ou o falecimento de algum amigo, ou de algum familiar. Pode ser recebermos um telefonema com a notícia que um dos nossos filhos teve um terrível acidente de viação e morreu, ou que a nossa filha foi agredida e violada, ou que a nossa esposa foi assassinada por um toxicodependente que invadiu a casa, ou que talvez um dos nossos filhos tenha uma doença fatal e apenas alguns dias de vida e podíamos continuar sem parar. Todas estas coisas nos afetam de uma forma ou de outra. No livro de Jó, no capítulo 5, versículo 7, diz: Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. E quem tenta criar um mundo de ilusão e fantasia onde tudo é perfeito, está apenas a preparar-se para uma desilusão profunda. A tribulação da nossa vida deve ser esperada e antecipada. De certa forma, equilibra os acontecimentos mais maravilhosos da nossa vida. E creio ser essa a razão pela qual as Escrituras registram ambos os momentos em que Jesus se alegra e também em que se entristece pelo pecado presente nas nossas vidas. Todos nós, de uma forma ou de outra, se pensarmos realisticamente, sabemos que vamos enfrentar problemas. Vamos ser seguramente confrontados com situações de agonia e sofrimento em algum momento das nossas vidas. Por essa razão, precisamos munir-nos de ferramentas para nos ajudar a enfrentar essas mesmas situações. Quando estava a preparar isto tudo, tentei pensar no que para mim seria a mais severa de todas as provações. A experiência mais dolorosa pela qual poderia passar. E a minha mente remeteu-me diretamente para o livro de Jó, que perdeu todas as suas colheitas, todos os animais, perdeu a sua família e tudo mais. E pensei nisso durante algum tempo. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos e pior, ficou com uma mulher que não entendia nada do que se estava a passar. E não obstante todo o seu sofrimento, Jó inclusive foi atingido pessoalmente por uma doença e todas estas situações são sem dúvida uma provação pesada. Mas as Escrituras também registram a história de um homem que, na minha opinião, enfrentou potencialmente a provação mais severa que qualquer ser humano podia suportar. E esse homem é Abraão. Podemos abrir o texto bíblico em Gênesis 22. No meu entendimento, o que Deus fez Abraão passar é, sem margem de dúvida, o teste mais inimaginável que alguma vez foi dado a um ser humano. Em Gênesis 22, versículo 1 diz: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Esta palavra provou vem do grego perasmos, que significa tentação ou teste, podendo-se referir tanto à provação que testa a fé e a perseverança de alguém, quanto à situação que leva à tentação de pecar. É uma palavra com dupla face, podendo ser tanto uma oportunidade de crescimento espiritual quanto um perigo que leva à queda. Abraão foi confrontado com a mais severa provação que se possa imaginar. Deus provou a Abraão. O texto bíblico em Gênesis 22, versículos 1 e 2 diz: Deus disse a Abraão: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas.
As Escrituras deixam uma ênfase no texto quase como se Deus estivesse a lembrar a Abraão quem era Isaac para ele. Não apenas o teu filho, mas o teu único filho. Não apenas o seu único filho, mas aquele que tu amas. E vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus requereu de Abraão um sacrifício. E não apenas um sacrifício, mas um sacrifício humano. O seu próprio filho. Quer que o mates como oferta para mim. Isto não se encaixava na teologia de Abraão. Não havia nenhum registro na história, na aliança que Deus fez com o seu povo, de um sacrifício humano. Esta prática era uma coisa pagã. E ninguém do povo de Deus, o povo que Deus escolheu, jamais foi requerido o seu próprio filho em sacrifício humano. Além disso, Isaac era o filho da promessa. Deus tinha feito uma promessa a Abraão e Sara, que apesar da impossibilidade física de ter descendência, foi-lhes concedido da parte de Deus a possibilidade de ter um filho. Um filho da aliança, um filho da promessa, um filho de esperança. Um filho de Sara, que foi estéril toda a sua vida. Porquê é que Deus exigiria um sacrifício humano quando nunca o tinha feito antes? E se o fizesse, seria a antítese de tudo aquilo que Abraão sabia ser verdade acerca de Deus. Porquê é que Deus iria permitir que um homem e uma mulher com quase 100 anos de idade, que tinham sido estéreis toda a sua vida, produzissem um filho para que depois o requeresse das mãos de Abraão em sacrifício? Porquê é que Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de nações e que a sua descendência seria tão numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu, e depois tirar a vida ao filho, em cuja descendência foi prometida? A ideia era absolutamente bizarra. Toda a esperança de descendência de Abraão morreria, toda a esperança de promessas morreria, Abraão estaria a matar o seu amor, a aniquilar as promessas de Deus, a desferir um golpe na palavra, no caráter e na fidelidade da aliança de Deus e cortando a linhagem do Messias. Absolutamente inconcebível. E o que torna esta provação mais severa de sempre não é o facto de Isaac ter de morrer, mas ser o próprio pai Abraão a ter de o matar com as suas próprias mãos. Uma coisa é termos a notícia da morte de quem amamos, outra coisa é ser instruído para o fazer. Uma provação impensável. Não fazia sentido de forma alguma, nem teologicamente, nem em termos da natureza de Deus, nem em termos do plano da redenção, nem em termos da palavra de Deus, nem em termos do seu amor ou do amor de Abraão por Isaac. Se alguma vez houve algo que Deus tivesse ordenado a um homem fazer que merecesse um longo argumento, com certeza este pedido encaixaria dentro dessas características. Nós entenderíamos, irmãos, se Abraão tivesse questionado: olha Deus, podes explicar isto, por favor? Isto não faz sentido, eu não consigo fazer isto. No entanto, reparem na resposta de Abraão, versículo 3. E levantou-se Abraão de manhã cedo, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. De manhã ele se preparou para sair e cortou a lenha. Inclusive Abraão teve que cortar a própria lenha para colocar sobre Isaque, seu filho, para o holocausto. E ele levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe tinha dito para ir. As Escrituras não registram que tenham havido da parte de Abraão qualquer demora, qualquer pergunta, não houve argumento, não houve disputa, não houve reação. Um homem absolutamente espantoso. 3 dias depois, versículo 4, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali e adoraremos e voltaremos a vós. Irmãos, devíamos sublinhar isto, pois esta afirmação revela a confiança que Abraão tinha nas promessas que Deus já lhe tinha dado. Eu e o rapaz iremos e adoraremos e voltaremos. Aqui está o segredo, mantenham isto em mente. Abraão disse: nós os dois voltaremos. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo das suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Um filho confiante que não sabe o que está a acontecer diz de forma tão amorosa e gentil ao seu pai, sob esse ato de adoração: onde está o cordeiro? E disse Abraão: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E assim foram os dois juntos.
Eu creio que no fundo do coração Abraão sabia que Deus tinha algo em mente que era consistente com o seu caráter e consistente com a sua aliança. As Escrituras não revelam que Abraão sabia especificamente o que era, mas penso que ele tinha uma boa ideia. Versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e Abraão edificou ali um altar. Abraão tinha que construir o altar. E pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho. As Escrituras também não registram que tenha havido da parte de Isaque qualquer luta. Abraão amarrou-o, colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, pegou na faca para matar o filho. Irmãos, conseguimos entender lendo esta história o que significa quando as Escrituras dizem que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça? Entendemos porque é que o Novo Testamento diz que Abraão é o pai dos fiéis. Abraão é o maior modelo de confiança em Deus que a Bíblia relata, além do Senhor Jesus Cristo. Abraão está a ponto de cravar a faca no peito do seu filho, uma coisa impensável, uma provação tão penosa. Contraditório, indescritível, doloroso, assassino e inconsistente com tudo o que ele sabia acerca de Deus. No entanto, agiu de forma obediente e submissa. Ele era obediente. Ele adoraria a qualquer custo. E Deus considerou a disposição de Abraão como justiça. Deus julgou pela sua disposição e não o obrigou a realizar o ato. Versículo 11. O anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não estendas a mão sobre o moço, nem lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus. Como vemos, isto era um teste e Abraão passou. Ele obedeceria à palavra de Deus, não importa o que acontecesse. Versículo 12. Não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão mostra-nos que nós podemos ser testados em coisas muito próximas e queridas a nós. Como um filho, uma filha, um marido, ou uma esposa, ou um amigo. Talvez tenhamos de oferecer o nosso próprio Isaque e entregar ao Senhor aqueles que mais amamos, não só na morte, mas também em vida. Talvez deixando-os seguir o caminho que Deus quer que eles sigam e não necessariamente o caminho que nós desejamos que eles sigam. Vejam quando Abraão estava disposto a entregar Isaque, não importando o quanto Isaque significava para ele. Em todos os sentidos, ele mostrou que ao estar disposto a entregá-lo, ele tinha o direito de ficar com ele. Abraão não era possessivo, ele abdicaria do seu próprio filho para fazer a vontade de Deus. Abraão faria qualquer coisa que Deus lhe pedisse para fazer. Todos nós passamos por muitas provações na vida, mas eu não consigo imaginar uma que se assemelhe a esta. Eu não consigo imaginar o que eu faria se Deus me pedisse qualquer um dos meus filhos. Não consigo imaginar como enfrentaria esta prova. Mas penso que podemos concluir que quanto mais difícil for a obediência, mais excelente será a obediência. E quanto mais difícil a obediência, mais abnegação é inerente a ela. Portanto, este relato nas Escrituras vemos uma obediência que exige uma tremenda abnegação e por isso é a mais excelente. Abraão passou no teste. Deus testifica e diz: Agora sei que temes a Deus. Em outras palavras, Abraão realmente reverencia a Deus acima de qualquer custo. O comentário sobre esta prova de Abraão é dado no 11º capítulo de Hebreus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 17, as duas primeiras palavras do versículo 17 contam toda a história. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Aqui vem outra vez e devíamos sublinhar. Quando foi provado. Isto foi um teste. Sim, aquele que receber as promessas a oferecer o seu filho unigênito, do qual foi dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Como é que Abraão se dispôs a fazer isso? No versículo 18 encontramos a chave. Considerando ou tomando nota do facto que Deus era poderoso para dentre os mortos o ressuscitar. Esta era a razão pela qual ele estava disposto a fazer isso, porque Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Ele já tinha visto os mortos ressuscitarem? As Escrituras não o registram. Mas ele acreditava que Deus tinha o poder para o fazer. De facto, o que Abraão realmente acreditava era que Deus era tão fiel à sua palavra que se ele fizesse uma promessa, ele até ressuscitaria os mortos para cumpri-la. Uma fé tremenda. O que é que as Escrituras nos dizem? Diz-nos que um homem pode passar pelas mais severas provações inimagináveis da vida,
se realmente confiar em Deus. E se ele acreditava que Deus está no trono, que Deus vai manter a sua promessa, que Deus nunca comete erros, que Deus sempre cumpre a sua palavra e que Deus cumprirá os seus propósitos, é este tipo de fé que passa no teste. Quando Abraão foi submetido à provação, ao peirasmos, quando ele foi aprovado ou testado, ele passou. Então não é surpresa para nós que acerca de Abraão seja a referência de maior modelo humano de fé. Em Gálatas 3, versículo 7, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Qualquer pessoa que viva pela fé em Deus é, num sentido espiritual, um filho de Abraão. Ele é o pai dos fiéis. Ele é o modelo da fé. O versículo 9 diz que, de sorte os que são de fé são benditos com o crente Abraão. Ele sabia que através da sua descendência as nações do mundo seriam abençoadas, que Deus mantinha a sua palavra e Deus a cumpriria, trazendo-a à realidade. Agora, amados, temos de entender que Deus vai permitir que passemos por testes. E o que nos sustenta no meio desses mesmos testes é a nossa confiança em Deus. É a nossa fé de que Deus está a trabalhar todas as coisas para o seu próprio e santo propósito. É natural sonharmos com uma vida de tranquilidade e criarmos um ambiente perfeito, desejamos conforto absoluto, queremos eliminar todas as dificuldades da vida e ter a certeza que tudo está perfeitamente resolvido. Mas o facto de termos um repouso e uma tranquilidade temporária leva-nos a pensar que podemos encontrar uma isenção permanente quando esse não é o caso. Lembremos-nos das palavras do salmista no Salmo 30, versículo 6, que diz: na minha prosperidade, dizia eu, nunca serei abalado, estando implícito que ele estaria errado. Podemos viver num paraíso de tolos se quisermos, mas nunca prevendo qualquer problema, prometendo a nós próprios facilidade. Mas não foi isso que o Senhor Jesus disse. Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em perasmos, provações. Vigiar, antecipar as provações, orar, pedir forças ao Senhor. Thomas Walter Manton, um escritor puritano do século XVII, registra nos seus textos o seguinte: Deus teve um filho sem pecado, mas nenhum filho sem uma cruz. Faz parte da vida do crente, vamos passar por provações. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As provações virão, mas a confiança está na presença de Deus na nossa vida, através do seu Espírito. Assim, se me permitirem, quero partilhar mais convosco acerca de como as provas podem chegar até nós, através de que meios e com que objetivos. Eu vou nomear 8. Em primeiro lugar, as provações vêm para testar a força da nossa fé. Há uma grande ilustração no livro de 2 de Crónicas, no capítulo 32, versículo 31. Não precisam de abrir, que eu vou ler o texto. Diz respeito a Ezequias, que era rei sobre Judá, e diz o seguinte: Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Ora, para quem saber? Deus não seria de certeza. Deus conhece o nosso coração por omnisciência. Deus não precisa de nos provar para descobrir o que está nos nossos corações. Deus testa-nos para que nós possamos descobrir. Por outras palavras, Ele ajuda-nos a fazer um inventário espiritual. Ele ajuda-nos no autoexame. Eu e tu precisamos de saber a força da nossa fé. E por isso Deus traz provações às nossas vidas para nos demonstrar a força ou a fraqueza da nossa fé. Se estás neste momento a passar por uma provação grave, essa mesma provação está a revelar-te a força ou a fraqueza da tua fé, certo? Se nós nos estamos a dirigir a Deus de punho cerrado, a questionar o motivo pelo qual isto está a acontecer, se estamos sempre a nos afligir e a preocupar, se estamos ansiosos desde o início ao fim do dia, há uma boa indicação que temos uma fé fraca. Se por outro lado estivermos a passar por uma provação e nos encontramos a descansar no Senhor, a colocá-la sob os seus cuidados e a deixar que Ele carregue o fardo e a seguir o nosso caminho, regozijando-nos o melhor que pudermos numa situação difícil, à espera de que Deus nos mostre a saída, então estaremos a ver por nós próprios que possuímos uma fé forte, madura. Assim, num certo sentido, devemos estar gratos pelas provações, porque elas nos ajudam a fazer um inventário espiritual da nossa própria fé e isto é extremamente útil. Devemos sempre desejar saber em que ponto está a nossa fé, para a poder fortalecer, pois quanto mais forte for a nossa fé, mais provável será que eu seja útil a Deus. Quando Abacuque estava a atravessar o mistério da sua própria situação,
com a promessa devastadora que os caldeus viriam e exterminariam o seu povo? Apesar de tudo, ele disse no capítulo 3, versículos 17 a 19: Porque ainda a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja gado. Ou seja, por outras palavras, se tudo o que eu conheço como normativo na vida cessar, versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. E no final ele diz: Ao cantor principal dos meus instrumentos de cordas, isto é um louvor, cantai-o. No meio de um mistério absolutamente insolúvel, a sua confiança nunca vacilou. Ele aprendeu com isso a força da sua fé. E assim, um dos objetivos da aprovação é revelar a ti e a mim a força da nossa fé, para que possamos avançar no caminho de uma força maior. Jó foi testado. Como resultado da sua provação, no capítulo 42, esse texto familiar nos diz: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por outras palavras, ele disse: Quero confessar o meu pecado. Senhor, eu nunca te vi da maneira que te vejo agora. E eu percebo que algumas das coisas que eu pensava e dizia e sentia acerca de ti eram pecaminosas. Senhor, a minha fraqueza e a fraqueza da minha fé foi revelada. Assim, as provações surgem como um teste à força da nossa fé. Em segundo lugar, temos que reconhecer que as provações vêm para nos humilhar. As provações servem para nos lembrar que não devemos ter mais confiança do que deveríamos na nossa força espiritual. Está intimamente ligado ao primeiro, mas é um pouco diferente. As provações não vêm apenas para nos mostrar a força da nossa fé, mas vêm para nos humilhar. Para que nós não pensemos que somos mais fortes espiritualmente do que somos. E isto é ilustrado talvez tão graficamente quanto em qualquer lugar nas Escrituras, no maravilhoso testemunho de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7. Desculpem. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Por outras palavras, para que Paulo não se considerasse acima do que deveria, por causa da abundância de revelações e de ter sido arrebatado ao terceiro céu, e todas as coisas que Paulo era capaz de fazer pelo poder do Espírito Santo, milagres e sinais e maravilhas, e atos poderosos e revelações que dele eram preferidas, vindas de Deus. Através de todas essas coisas, ele poderia muito bem ter se exaltado no seu próprio entendimento. Então Paulo expressa que, para que eu não me exaltasse pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne para me esbofetear, para o espancar o tempo todo, e isso o impediu de se exaltar sobre a medida. E temos de entender que Deus permite que surjam provações nas nossas vidas, especialmente quando somos abençoados em lugares de serviço espiritual, para nos mantermos humildes, para que não pensemos com mais confiança na nossa força espiritual do que deveríamos e começamos-nos a sentir invencíveis. Perdoem. Uma terceira razão, eu creio que o Senhor traz provações à nossa vida também para nos afastar das coisas deste mundo. Já repararam que quanto mais progredimos na nossa vida e quanto mais coisas acumulamos, mais carros, casas, mobílias, contas bancárias, ou o que quer que seja, ou quanto mais sucesso temos tido, mais coisas mundanas fazemos, já viajamos, vimos isto, vimos aquilo. Já repararam que à medida que isso acontece na nossa vida, todas estas coisas têm tendência de ter cada vez menos significado? Houve altura em que pensávamos que eram as coisas mais desejáveis da vida, mas agora já não sentimos isso, porque não fomos capazes de lidar com as verdadeiras questões da vida. Não resolvemos problemas profundos, grandes ansiedades, mágoas, e quando as provações entram na nossa vida e olhamos para todas essas coisas que temos ou fizemos, elas não fazem nenhuma diferença, não significam absolutamente nada, e essa provação está a afastar-te a ti e a mim dessas coisas superficiais. Está a demonstrar a sua total incapacidade para resolver qualquer problema, ou de nos fornecer qualquer recurso real no momento de angústia. Precisamos de, perdoem uma expressão, ser desmamados. Filipe, em João 6, vem ter com Jesus e diz:
Como é que vamos arranjar pão para alimentar esta gente? Não há lojas aqui, não há pão suficiente. Temos aqui uma multidão enorme. Como é que vamos arranjar comida para 5.000 homens, mais mulheres e crianças? Filipe está a olhar para as coisas de um ponto de vista mundano. Então Jesus diz: Bem, Filipe, diz-me tu, onde vamos comprar pão? E no versículo 8 diz: E disse isto para o experimentar, querendo que Filipe descobrisse se buscaria os recursos terrenos ou os celestiais. E é claro que ele procurou os terrenos, mas perante a situação de nada lhe serviu. E o Senhor então criou uma refeição muito rapidamente e retirou Filipe da sua atenção acerca das coisas mundanas, satisfazendo-o com as coisas espirituais. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 24 a 26, lemos que Moisés tinha sido criado na casa do faraó, foi educado como príncipe do Egito, durante 40 anos o foi, estava literalmente na linha de sucessão do trono da família de faraó. Tinha atingido o ápice da sociedade egípcia, que na altura era o auge do mundo. Toda a educação, todo o dinheiro, todo o prestígio, toda a honra, todo o sucesso, todo o conforto estavam ao seu alcance. Mas ele considerava o opróbrio de Cristo, o ungido do Senhor, como maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Vemos que Moisés tirou os olhos de tudo isso e começou a preocupar-se com a provação que o seu povo estava a viver. E o Senhor usou essa provação para afastá-lo das coisas mundanas. As provações têm esse resultado. Há um quarto objetivo nas provações. Elas nos direcionam por uma esperança eterna. As provações da vida, não sei como funciona convosco, mas comigo funciona desta forma. As provações na minha vida tendem a fazer-me querer ir para o céu. Já se aperceberam disso? De facto, é isto mesmo que eu estou a dizer. Não quero tornar as coisas demasiado complexas, é muito simples. As provações chamam-nos a uma esperança eterna. Se a pessoa mais preciosa da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo, e as pessoas mais preciosas da nossa vida, e os bens mais preciosos da nossa vida, foram guardados como um tesouro no céu, nós vamos ter uma relação muito, muito desinteressada com este mundo. Por isso, as provações tendem a mostrar-nos a falência dos recursos materiais, afastando-nos do mundo e colocando a nossa esperança nos recursos celestiais. No livro de Romanos, entre outras muitas escrituras que poderiam ser mencionadas, inclinamos sobre este pensamento no capítulo 8, no versículo 15, que diz: O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é verdade que sofremos com Ele, também seremos glorificados juntamente com Ele. E tenho para mim, como certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Enquanto eu passo pelo sofrimento, Paulo diz, eu fico cada vez mais expectante pela glorificação. E eu vejo toda a criação gemendo e esperando que a esperança se materialize, esperando pela gloriosa libertação dos filhos de Deus, como se refere no versículo 21. E então no versículo 23 diz, estamos gemendo, esperando a redenção do nosso corpo. Versículo 24. E somos salvos na esperança. Então passamos pelas provações e essas mesmas provações nos dão cada vez mais afeto por aquilo que é eterno. Elas nos ajudam a ter um anseio pela cidade eterna. Colocam as nossas afeições nas coisas do alto. Este é um aspecto espiritual muito importante. Elas nos levam a pensar nas coisas divinas, nas coisas celestiais. E é isso que Paulo refere em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Como é que Paulo adquiriu este tipo de atitude? Basta voltar ao versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ele está a ser alvo de tantas tribulações que não é de admirar que ele sinta o desejo de partir e estar na glória. Então vejam, as provações têm um propósito muito, muito útil.
Elas testam a força da nossa fé. Elas nos humilham para que não pensemos com mais confiança em nossa força espiritual do que deveríamos. Elas nos afastam das coisas mundanas e nos chamam para uma esperança celestial. E elas nos direcionam para uma esperança eterna. Em quinto lugar, as provações também têm um objetivo muito importante, porque revelam o que realmente amamos. Existia algo mais precioso para Abraão do que o seu filho Isaac? É muito questionável que alguma coisa lhe pudesse ser mais querida do que Isaac. Qualquer coisa neste mundo. Certamente que Deus lhe era mais querido do que Isaac, mas esse era o perasmos, a provação. Descobrimos se ele amava a Deus mais do que amava Isaac ou vice-versa. As provações revelam-nos o que realmente amamos, pela forma como reagimos. Se amamos a Deus de forma suprema, vamos dizer: grato estou, Senhor Deus, pelo que estás a realizar através disto. Ajuda-me a ver isso e a dar-te glória por estares a permitir que isto aconteça. Mas se realmente amas mais a ti próprio do que a Deus, vais dizer: Deus, porquê é que estás a fazer isto comigo? E vamos ficar irados, e vamos ficar chateados, amargurados e cheios de ansiedade. Observemos que, de alguma forma, se alguma coisa for mais querida que Deus, para nós, Ele tende a remover. Então, na nossa vida, meus irmãos, devemos desejar ter a certeza de que nada é mais querido para nós do que o Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3, não ouvirás as palavras do profeta ou do sonhador de sonhos, este seria o falso profeta, porque o Senhor Deus te examina, para saber se amas o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O próprio Senhor está a colocar-nos à prova, para nós identificarmos quem realmente amamos. Se o amamos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Em Lucas, capítulo 14, versículo 16, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus nos está a ensinar neste trecho das Escrituras? Estará Ele literalmente a nos dizer que para ser seu discípulo temos que odiar toda a gente, incluindo nós próprios? Sendo uma pergunta retórica, a resposta é evidente. O que Ele quer dizer é que, se nós não amamos a Deus a ponto de voluntariamente, se necessário, nos separarmos do nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossos filhos, do nosso irmão e irmã e da nossa própria vida, então é um sinal evidente de que não amamos a Deus de forma suprema. As Escrituras registram que não somos dignos de ser seus discípulos. Mas que significado terá a palavra separarmos? O que as Escrituras nos querem ensinar com isto é o seguinte: que farás a vontade de Deus em primeiro lugar e acima de tudo, independentemente dos apelos que outros nos façam. Não importa a solicitação que a nossa filiação nos possa fazer, seja pai, mãe, esposa, filhos, irmão ou irmã, ou a nossa própria carne. Nós faremos a vontade de Deus, não tendo em importância os apelos que sejam feitos, porque nisso reside o nosso amor supremo. No caso de Abraão, Deus lhe quis mostrar, bem como a todos nós, para que descobríssemos quem é que Abraão mais amava. E Abraão passou no teste. Deus disse-lhe: Isaac, o teu único filho, a quem amas. A quem é que Abraão mais amava? A Deus. E este é o valor da provação. Abraão descobriu que amava mais a Deus. E todos nós aprendemos isso. É muito importante tomarmos nota deste facto quando passarem por uma tribulação. Descubram o que ela revela sobre o vosso amor. Há um sexto propósito nas provações que é realmente muito, muito útil, que é o seguinte: as provações nos ensinam a valorizar a bênção de Deus. A razão ensina-nos a valorizar o mundo, a emoção diz-nos para valorizar o prazer, a fé diz-nos para valorizar a palavra de Deus, o favor de Deus e a bênção de Deus. A razão diz: agarra o que podes agarrar deste mundo e vai. A emoção diz: encontra prazer a qualquer custo. A fé diz: obedece à palavra de Deus e ser abençoado. As provações nos ensinam a bênção da obediência. No meio de uma provação, nós obedecemos e somos abençoados. E é isso que elas têm a intenção de nos ensinar. Elas nos mostram que a obediência, independentemente do custo, traz a bênção de Deus. O salmista diz em Salmo 63, versículo 3: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão.
O salmista exclama: Deus, eu vi a tua bondade e é a melhor coisa que existe. Jesus é o exemplo perfeito disso em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7. Nos dias da sua carne, ofereceu orações, súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte. Jesus está a atravessar pela provação do Getsemane e isso é o que está a ser retratado ali. E ele clamava com tamanha intensidade que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, chorando e clamando a Deus para o livrar. E Jesus foi ouvido porque temia, e embora fosse filho, e um filho amado, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E este é o propósito. Pelo sofrimento foi obediente e Deus o exaltou. Filipenses capítulo 2 coloca isto de outra maneira. Ele foi humilhado, tomou sobre si a forma de homem, ofereceu-se na morte e Deus o exaltou grandemente. As provações vêm para nos fazer passar pelo sofrimento, para que possamos obedecer no sofrimento e então receber a plena bênção de Deus, a maturidade e o aperfeiçoamento dos santos. Eu diria que quando passamos por uma provação, se aprendermos a obedecer a Deus, experimentaremos a alegria da sua bênção e essa é a sua promessa. Deixem-me dar-vos duas outras que são propósitos do sofrimento. Número 7, e este é um propósito muito valioso. O sofrimento vem para nos permitir ajudar outros no seu sofrimento. Por vezes, quando o sofrimento surge, pode não ter outro objetivo, senão o de nos tornar mais capazes de ajudar os outros no seu próprio sofrimento. Vemos nas Escrituras, no capítulo 22 de Lucas, onde Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora vejam isto. E tu, quando te converteres, ou seja, quando passares por essa provação, ele diz, fortalece os teus irmãos. E este é o propósito. É um propósito maravilhoso. Em Hebreus, capítulo 2, no versículo 16 a 18. Pois, na verdade, não presta Jesus auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. É isso que faz dele um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Portanto, passamos pelas provações com o objetivo de podermos ajudar os outros. É um privilégio que Deus nos permite aprender pela experiência para podermos instruir os outros. Então, finalmente, a oitava e as provações vêm para desenvolver uma força duradoura para uma utilidade maior. Novamente, Thomas Manton disse: enquanto todas as coisas estão calmas e confortáveis, nós vivemos mais pelo senso do que pela fé. Mas o valor de um soldado nunca é conhecido em tempos de paz. Deus tem o seu propósito nas provações e o que Ele faz é dar-nos mais força. Quando passamos por uma provação, os nossos músculos espirituais são exercitados. Ficamos mais fortes para a próxima e isso significa que podemos enfrentar um inimigo maior. E isso significa que somos mais úteis. E passamos por outra provação, e outra provação, e outra provação. E todas elas nos vão fortalecendo, capacitando-nos com mais resistência, e nessa medida a nossa utilidade vai aumentando. E quanto mais úteis somos, mais usados pelo Senhor somos. E quanto mais usados formos, mais realizamos no poder do Espírito para a glória de Deus. Portanto, para resumir, qual é o objetivo de Deus ao pôr-nos à prova? Primeiro, para testar a força da nossa fé, para que nós possamos saber onde está a nossa força ou não está. Em segundo lugar, para nos humilhar, para que não pensemos com mais confiança na nossa força espiritual do que deveríamos.
Em terceiro lugar, para nos afastar das coisas mundanas. Em quarto lugar, para nos chamar a uma esperança celestial, para que vivamos no alto e não no baixo. Em quinto lugar, para revelar o que realmente amamos. Em sexto lugar, para nos ensinar a valorizar a bênção de Deus e apreciá-la quando ela nos chega nos momentos de sofrimento. Em sétimo, para nos capacitar a ajudar os outros nas suas provações, para carregarmos o fardos uns dos outros. E em oitavo lugar, desenvolver uma força duradoura para uma maior utilidade, para que Deus nos possa colocar em lugares de maior ministério e eficácia. Poderão encontrar mais propósitos válidos, mas todos estes se encaixam no plano de Deus, pela sua graça. Voltemos a abrir as Escrituras no livro de Tiago, capítulo 1, para um pensamento final. Ele diz que a prova virá, a prova da fé. Ela virá. Versículos 2 a 4. Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. As provações virão e não há como evitá-las. Então podemos dizer, eu sei que elas virão, eu sei que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. E o que eu quero com isso é realizar o seu propósito, mas isso não responde à pergunta como é que eu devo proceder quando estou no meio da provação? Como é que eu a consigo ultrapassar? É aí que Tiago, no capítulo 1, versículo 2, fala realmente ao nosso coração. Meus irmãos, tendo motivo de toda a alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Para concluir, quero dar a aplicação de características comportamentais essenciais dadas pelas Escrituras para enfrentar de forma bíblica as provações na nossa vida. Em primeiro lugar, é preciso uma atitude alegre. O primeiro meio para perseverar numa provação é uma atitude de alegria. Versículo 2. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria. Em segundo lugar, uma mente compreensiva. Sabendo isto, que esta prova está a produzir algo e a construir na nossa estatura até ser completa em Cristo. Em terceiro lugar, uma vontade submissa, que a perseverança tenha a sua obra perfeita. Por outras palavras, deixar acontecer porque Deus está a trabalhar. Em quarto lugar, nos versículos 5 a 8, é um coração crente. Pedir a Deus o que precisamos e pedirmos, diz o versículo 6, com fé. Temos de ter um coração crente para acreditar que Deus tem um propósito específico e que Ele irá providenciar tudo o que precisamos para passar por essa provação. Precisamos de um coração crente. E finalmente, nos versículos 9 a 11, precisamos de um espírito humilde. Gostava de chamar o grupo de louvor, por favor. Vamos orar. Senhor, nós damos-te graças, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, tal como tu nos ensinas nas tuas Escrituras. Agradecemos-te pelo privilégio que é de nós podermos estar aqui reunidos neste lugar e ouvir a tua palavra, Senhor. Oramos para que a tua palavra tenha efeito, não só intelectual, mas também que deixe ao nosso coração e possa transformar as nossas vidas, Senhor. Que tu possas ser engrandecido naquilo que nós nos propomos a fazer e que, de facto, todas aquelas provações que tu muitas vezes envias à nossa vida, Senhor, que nós as aceitemos de bom grado e que nós procuremos entender de uma forma que te agrade a maneira como as ultrapassar, Senhor. Obrigado pelo privilégio que tivemos de ouvir a tua palavra, Senhor, e que tu sejas glorificado, Senhor, no nome de Jesus.